Nós vamos iniciar agora o estudo do capítulo 5 do livro de Daniel, um capítulo extremamente importante, um capítulo que tem um conteúdo tipológico em relação ao livro de Apocalipse, quando falamos de Babilônia. Porém, antes de falarmos do capítulo 5, é útil relembrarmos o que vimos rapidamente no capítulo 4. Nós vimos ali uma história que trata de um juízo específico, pessoal de Deus, sobre Nabucodonosor. Mas nós vimos que era um juízo de condenação? Não, era um juízo para salvá-lo. E aí nós vamos completar hoje o meio do quiasmo histórico, da parte histórica do livro de Daniel. Nós vamos ver um outro juízo sobre um outro rei. E no juízo que Nabucodonosor recebeu, aquele sonho da árvore que o representava, e depois um decreto de Deus específico ali para que a árvore fosse cortada, e Nabucodonosor perdeu o reino, e depois o reino lhe foi restituído, quando o texto termina assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Quando Nabucodonosor levantou os olhos ao céu e reconheceu quem era o Senhor, quem era Deus, então Deus lhe restituiu o reino. E assim termina o capítulo 4 com essa mensagem: que Deus pode humilhar aos que andam na soberba. Um outro aspecto interessante ao compararmos o capítulo 4 contra a sua contraparte, que é o capítulo 5, no quiasmo, é que o capítulo 4 trata-se de um juízo individual, enquanto que no capítulo 5 nós vamos ver um juízo sobre uma nação, sobre um reino, mostrando que Deus, ele julga não apenas as pessoas, mas Deus, como o grande juiz, ele julga também os reinos, as nações. Então nós vemos que esses aspectos desses dois capítulos se completam. Várias facetas ou características do juízo. Quando chegarmos à parte profética, nós vamos ver que o juízo é o tema predominante no livro de Daniel. E agora, na parte histórica, nós estamos tendo algumas características do juízo. Nós vamos, então, agora ao capítulo 5, verso 1. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Começa falando diretamente de um outro personagem aparece no livro. No capítulo 4, encerra-se a história de Nabucodonosor. Ali, após a sua conversão, nós não sabemos precisar que tempo exato foi, mas depois de algum tempo, Nabucodonosor morreu e uma série de eventos toma lugar na Babilônia. Nabucodonosor reinou por volta de 43 anos. Nós já vimos que ele teve uma parte do seu reinado envolta em guerras, em conflitos. Nabucodonosor, conhecido como o Destruidor, e depois Nabucodonosor, o Construtor. E foi um reinado bastante profícuo do ponto de vista humano, o reinado de Nabucodonosor, até que ele morre. E a partir de então, começa uma instabilidade muito grande ali em Babilônia. Em cerca de 23 anos, nós vemos uma sucessão de reis. Nós temos ali assassinatos, nós temos reis que são depostos. Uma série de instabilidades, então, ocorre ali na Babilônia. O filho dele, Evil-Merodach, depois substituído por Neriglissar, que alguns acham que não chegou a ser um rei, mas depois Labash-Marduk, e no final, aqui nós temos o rei Nabonidos, que era o pai deste personagem, o rei Belsazzar, que deu esse grande banquete. E esse banquete deve ter sido algo importante, porque a história do capítulo começa com este banquete. O capítulo começa falando de festa e termina falando de tragédia.
uma grande festa que o rei Belsazar deu, e ele convidou quantas pessoas? A 1000 de seus homens importantes, de pessoas importantes, oficiais, pessoas de... Imaginem que grande banquete foi esse. Quando a Babilônia foi descoberta pela arqueologia, e depois, pouco a pouco, ela foi sendo ali desenterrada pelos arqueólogos, encontrou-se no palácio de Nabucodonosor o salão de festas. Provavelmente, neste salão de festas que foi descoberto, ocorreu essa festa que o livro de Daniel menciona. Ali estava o rei celebrando. Celebrando o quê? Quando você descobrir nesta noite os elementos históricos que nós encontramos, não apenas fornecidos pelo livro de Daniel, mas na própria história revelada pela arqueologia, você vai descobrir que seria algo estranho alguém fazer festa numa noite como aquela. Um detalhe que é importante mencionarmos é que durante muito tempo, teólogos críticos diziam que havia algo errado nessa história contada por Daniel, porque eles não encontravam nos registros históricos da Babilônia nenhum rei com esse nome Belsazar. E pelo chamado argumento do silêncio, ou seja, quando eles não acham uma evidência, eles já partem para o argumento de que algo não existiu, ou que aquilo não aconteceu. E muitos passaram a dizer que realmente essa era uma informação equivocada, ou imprecisa, ou até mesmo errada do livro de Daniel, quando num pequeno tablete, notem, num pequeno tablete que está exposto atualmente no Museu Britânico, foi descoberto algo interessante. Ele é apenas um documento administrativo do 11º ano de Nabonido, né, o pai de Belsazar, e que mencionava um escravo, né, um escravo de um tal Belshazzar-Usur, filho do rei. E o que é interessante neste pequeno elemento histórico aqui é que Belsazar aparece como corregente. Ele era corregente. E depois a gente vai ver que realmente o capítulo confirma isso quando ele oferece a Daniel a 3ª posição no reino, porque ele era o segundo. Mas naquele momento ele era chamado de rei por quê? O seu pai, Nabonido, diz a história que em algum momento ele perde assim, o interesse pelas questões políticas e militares, e ele era uma pessoa muito dada à religião. E ele vai para a Arábia, alguns dizem para Temã, na Arábia, ali para promover o culto ao seu Deus em outros lugares. Então, quem fica como rei, de fato, ali no momento? O corregente Belsazar. E naquela noite que Babilônia cai, quem estava no trono? Era ele. Era ele. A gente vê quão confiável, né, é a Bíblia. Independente das questões históricas humanas, nós temos a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. E a arqueologia, ela não prova a Bíblia, porque a Bíblia não precisa de provas, mas a arqueologia explica, nos ajuda a entender melhor os fatos históricos à luz da Bíblia. Voltemos ao texto. Havendo Belsazar provado o vinho, ele estava dentro da lucidez normal? Havendo provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. A Bíblia realmente nos mostra o perigo das bebidas alcoólicas, que nos tiram a razão e deixam as pessoas propícias
a cometerem erros, falhas. E nós vemos aqui no texto bíblico que Beltsazar faz algo realmente muito contrário aos mandamentos de Deus. Mesmo que ele não cresce, né, no Deus de Israel, ele deveria respeitá-lo. Respeitar. Respeito é um valor importante para todas as situações. Nós devemos também respeitar as outras religiões, e aqui ele faz algo terrível. Mas você vai entender que isso aqui não é apenas para zombar, como muitos supõem. Muitos dizem assim, que ele mandou trazer aqueles vasos, aqueles utensílios que eram do templo lá de Israel. Por quê? Porque era uma forma de humilhar o povo ali que estava sob o seu domínio. No caso ali, os judeus que haviam sido levados para lá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai descobrir algo diferente hoje no texto. Não foi por acaso que ele trouxe, nem foi simplesmente por uma simples zombaria. Tinha algo maior envolvido nisso. Tinha algo muito maior envolvido nisso. E então, agora, eles bebem vinho, o rei, os seus príncipes, suas mulheres, suas concubinas. O que chama atenção nessa história é que nesse dia de festa, o que eles estavam festejando? Ou será que era realmente uma simples festa? Ciro, o grande general, conquistador, persa, que aliado aos medos, ele estava ali já se aproximando de Babilônia. Algumas cidades próximas já haviam sido conquistadas. O homem ali estava chegando ali nos portões de Babilônia. Era uma boa hora para fazer festa? Do ponto de vista de Beltsazar, sim. Do ponto de vista dele, sim. Ele manda fazer uma grande festa, não foi uma pequena festa. 1000 pessoas importantes ali convidadas. Imaginem ainda com os serviçais e tantas outras pessoas envolvidas naquela festa, os músicos e as mulheres. Imaginem quanta gente tinha ali. Uma grande pompa, ele queria realmente mostrar ali poder. Mas por que ele parece estar tão confiante a ponto de fazer uma festa? Que motivos ele tinha para festejar? Se algumas cidades do reino já haviam caído sob o poder de Ciro. É no mínimo estranho, não é? A gente pode pensar que ele estava muito seguro de Babilônia, porque, conforme nós já vimos, Babilônia era uma cidade muito fortificada, uma dupla muralha, o portal, a porta de estar, com ali da dupla muralha, com 2 passagens, com 4 torres. Era uma cidade extremamente preparada para subsistir ou para resistir a um ataque. E não só isso. Ali, próximo ao grande templo do deus Marduk, bem ali ao lado, estava o rio Eufrates, que eles achavam que era um motivo de segurança. Se a cidade fosse sitiada, eles não teriam problema com o suprimento de águas. Com muito alimento armazenado, eles poderiam resistir a um longo cerco, que era uma estratégia militar muito usada naqueles tempos. E ali ainda daquelas altíssimas muralhas, e até mesmo ali, olhando de cima do altíssimo templo de Marduk, era possível ver ali, naquela grande planície, era possível ver a distância. Será que ele não sabia que os exércitos de Ciro estavam ali próximos? Estavam confiando ali realmente na fortaleza da cidade. Mas tem mais coisa. A coisa vai mais além. Aquela não era uma simples festa. Vamos entender melhor o que ocorreu naquela noite.
Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, e as suas mulheres e concubinas, e beberam o vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Aquilo não era uma festa comum, não era uma festa política, não era uma festa cívica, simplesmente. Aquilo era uma festa espiritual, do ponto de vista pagão, da religião dos deuses da Babilônia. A lógica dessa festa, você pensa assim, tem lógica fazer festa numa noite como aquela? Tem lógica, dependendo da festa. Dependendo da festa, tem lógica. Qual era a lógica dessa festa? A lógica dessa festa era o seguinte: diz a história, pelos cálculos astronômicos, aquela era uma noite de lua cheia. E o deus Sin, que era o deus cultuado por Nabonido, pai de Belsazar, e por ele também, era o deus da lua. E naquela noite, não por acaso, eles estavam fazendo uma festa aos seus deuses. E eles estavam tão confiantes dos seus deuses, que já era uma festa pedindo proteção, mas praticamente já em comemoração. Pedindo naquela noite proteção aos seus deuses. Este era o motivo, ou esta é a configuração da festa. Notem que naquela festa estavam dando o quê? Louvores aos deuses. E que deuses? Ao Deus principal que eles seguiam e aos outros deuses. Agora tem uma coisa bastante interessante. Na descrição que Daniel faz neste relato dos deuses. Primeiro, aqui aparecem os elementos que eram feitos os deuses: ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. E a gente já viu que o número 6 é um número importante no pensamento babilônico. Segundo ponto. Quando a gente fala dessa sequência, ouro, prata, bronze, ferro, o que te vem à mente? A estátua. Aqui estão 6 elementos da estátua do sonho de Nabucodonosor, com uma diferença que pode ser até uma variação linguística. Porque aqui no lugar do barro aparece a madeira. Mas todos os outros elementos são da estátua do sonho de Nabucodonosor. É uma referência. No sonho da estátua de Nabucodonosor, Deus já havia deixado claro que a Babilônia teria um fim. E nós já vimos o desafio de Babilônia com Nabucodonosor, e agora a gente vê o desafio de Babilônia de novo agora com Belsazar. Eles estavam ali confiantes, suplicando aos seus deuses, porque eles acreditavam que Babilônia não teria fim. O desejo, o objetivo, o ideal deles é que Babilônia não tivesse fim. Este pequeno cilindro aqui, que também está no Museu Britânico, ele descreve a restauração do zigurate do deus Sin, Lua, em Ur dos Caldeus, que era uma cidade próxima ali da Babilônia. E Ur dos Caldeus foi a cidade de origem de quem mesmo? Abraão morava onde? Em Ur. E o rei Nabonido e seu filho Belsazar são mencionados, não é, nesse cilindro como objetos, né, do cuidado do deus Sin.
o autor, né, o escritor desse livro, ali está pedindo a proteção do Deus Sim sobre, né, sobre Nabonido e seu filho Belsazar. Eles eram adoradores do Deus Sim, Deus Lua. E aquela noite era noite de lua cheia. Na noite que se comemorava o Deus Sim, a Babilônia caiu. Em Isaías 45, Deus havia dito: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. O verdadeiro Deus único, o Criador, ele diz: fora de mim não há Deus. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Quando nós vemos o desafio de Babilônia, a Babilônia, ela está no espírito de quem? No espírito de Satanás. Satanás intentou ser o quê? Igual a Deus. Tomar o lugar de Deus. E Babilônia tem esta mesma pretensão, esse mesmo ideal. Notem o que Isaías descreve sobre Babilônia, o sentimento de Babilônia. E Isaías escreveu, notem, Isaías escreveu por volta de um século antes, mais de um século antes, Isaías escreveu sobre Babilônia. Disseste: eu serei senhora para sempre. Até agora não te importaste com essas coisas, nem te lembraste do fim delas. Eu serei senhora para sempre. A tua sabedoria e o teu conhecimento, isso te fez desviar, e disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não é outra. Notem, é praticamente a mesma frase que Deus disse: eu sou Deus, e fora de mim não há outro. E Babilônia diz: eu sou. Eu sou, nós sabemos, a Bíblia é um título divino. E Babilônia diz assim: eu sou, e fora de mim não há outra. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a possas evitar, e virá sobre ti de repente desolação que não poderás conhecer. Esta profecia é muito precisa. Esta profecia é muito precisa. A maneira como Isaías descreve a queda de Babilônia, de modo que repentino. Se você vivesse naquela época, 1 ou 2 anos antes, ou mesmo no dia que Babilônia caiu, você jamais diria que Babilônia cairia. Não daquele jeito. Não no tempo que ela caiu, pelo menos. Ela parecia inexpugnável. Inexpugnável. E Deus disse: você vai cair. E detalhe, você vai cair repentinamente, vai ser rápido. E virá de repente, você não vai nem saber de onde veio. Deus disse a Babilônia. Quando nós vimos os dados históricos, os elementos históricos aqui, você vai ver como tudo isso se cumpriu com exatidão. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Deus disse: você tem aí os teus encantadores, teus magos, etc. Tá bom, procura, você vai ver se eles vão poder te livrar, você vai ver se eles vão poder te ajudar ou não. Não vai ter quem te livre, não vai ter remédio para você, não. Não adianta você tentar se salvar com a multidão das tuas feitiçarias que você tem desde a tua mocidade. Você vai ver, elas não vão poder te dar proveito, não. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Não adianta você procurar os teus astrólogos, os que consultam os astros.
Não adianta você procurar os prognosticadores das luas novas. Não adianta. Não adianta você procurar. Ninguém vai te salvar do que há de vir sobre ti. O fogo vai queimar os teus astrólogos, os teus feiticeiros, os teus magos, os teus encantadores. Agora pasme o que Deus diz. E castigarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou. Farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. Castigarei Abel. Quem é Bel? Quem é esse Bel? Bel era um dos deuses principais da Babilônia, chamado também de Marduk. Marduk ou Bel, que era a versão babilônica do deus Baal. Baal para os cananitas, Bel para os mesopotâmios. Mas não é estranho Deus diz assim que vai castigar, se os deuses criados ali pelo homem são falsos, Deus vai castigar uma imagem de escultura, ou Deus vai castigar algum objeto ali de fundição? Tem sentido isso? Tem lógica? Se o próprio Deus diz que esses deuses são falsos, tem lógica? Aparentemente não. Se Deus diz que vai castigar Abel, Bel não é um ser inanimado. Quem é Bel? Verdadeiramente, quem é o Deus Bel? E depois Deus ainda diz que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia. Naquela noite, houve uma guerra, um conflito, uma batalha entre Deus, o Deus verdadeiro, e os deuses da Babilônia. Aquela festa não era uma festa normal. Ou não era uma festa, apenas uma festa comum. Aquilo era uma festa que envolvia um significado religioso muito forte. Deus ainda diz assim: e embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus poderosos, e dormirão um sono eterno, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Jeremias 51, verso 50. Quando nós juntamos os elementos proféticos de Jeremias e de Isaías, nós vemos com assombro quantos detalhes Deus deu daquela noite. Deus disse assim: embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, os seus oficiais, os seus militares, os seus magistrados. E realmente, nós começamos a leitura do texto dizendo que eles estavam numa festa, e eles beberam, estavam embriagados. E muito provavelmente aquela festa envolvia orgia, mulheres, diz, as concubinas do rei estavam lá. E Deus disse assim: eu os embriagarei, e depois eles vão dormir. Deus está falando de forma irônica, eles vão dormir. Um sono eterno. Um sono eterno. Nessa noite aí eles vão dormir. Não por causa só da bebida, mas eles vão dormir um sono eterno. E Deus assinou embaixo, dizendo: olha, quem diz? O rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é um título de Deus quando ele está em batalha. E Deus já estava declarando guerra à Babilônia. A palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Seraías, filho de Nérias, filho de Maacéias, indo com ele Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado, e Seraías era o camareiro-mor.
Eu gostaria que você considerasse esses alguns detalhes agora. Alguns nomes aparecem aqui. Ou seja, Jeremias escreveu uma mensagem profética sobre Babilônia. E diz aqui que Jeremias mandou essa mensagem a Seraías. Seraías era filho de Nérias, filho de Maceias, e Seraías era o camareiro-mor. Seraías trabalhava no palácio. E no 4º ano de Zedequias, Zedequias foi um rei que Nabucodonosor colocou como seu vassalo lá em Judá, quando ele tomou o domínio de Jerusalém. Ele depôs o rei e colocou Zedequias para ser o seu vassalo. E lembram-se que nós falamos da estátua que o rei Nabucodonosor fez no capítulo 3, e que ele convocou, né, os oficiais, as pessoas importantes do seu reinado. Muitos estudiosos acreditam que essa viagem aqui que Zedequias faz para a Babilônia, ele vai para a Babilônia com uma comitiva. E aí o camareiro dele, que era Seraías, vai com ele para a Babilônia. O que ele foi fazer na Babilônia? Provavelmente ele foi participar da consagração daquela estátua. Jurar lealdade ao rei Nabucodonosor. E nesta viagem, por instrução divina, Jeremias pega a cópia deste capítulo aqui, capítulo 51, que você pode ler com mais calma, posteriormente, e cujo conteúdo fala detalhadamente ali da queda de Babilônia. Ele escreve isto com a ajuda do seu secretário e entrega para Seraías e dá algumas instruções para esse Seraías que acompanha o rei Zedequias na viagem à Babilônia. Notem, escreveu, pois, Jeremias num livro todo mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia, o capítulo 51, e após, então, escrevê-las, né, ele enrolou, como era costume dos livros da época, e disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, verás e lerás todas essas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. Primeira instrução a Seraías é que ele, ao chegar à Babilônia, ele deveria abrir e ler aquela sentença sobre Babilônia. Ele está aqui como representante do profeta de Deus, que é o representante de Deus. Ele deveria ler essa sentença. Palavras de maldição sobre Babilônia. Um decreto da parte de Deus. E um decreto estranhíssimo. Era o começo do reinado de Nabucodonosor, 4º ano do rei Zedequias. Quem imaginaria, naquele momento, que Babilônia, alguns anos depois, ou algumas poucas décadas depois, teria este fim descrito por Deus? Ela se tornaria em perpétua desolação. Algo totalmente impensável naquele momento. E a próxima instrução que Seraías recebe: e será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Após ler o conteúdo daquele rolo, daquele juízo, ele deveria então enrolar de novo, amarrá-lo a uma pedra e lançaria então a pedra. Uma pedra seria lançada no rio Eufrates. É o que nós chamamos de ato profético. Os
profetas tinham palavras proféticas e atos proféticos. Isto é claramente um ato profético. Agora, imaginem, Seraías fez o que Jeremias mandou. Imaginem, Seraías chega lá na Babilônia, eu não sei se ele convocou ali pessoas, mas ele parou ali ao lado do rio, abriu aquela escritura, começou a ler, como um arauto, começou a ler em hebraico, ou aramaico, não sei se foi transcrito isso, mas ele começou a ler. E depois ele pegou a pedra e jogou. E jogou. Parece que nada diferente aconteceu. Agora, estudando o capítulo 5, nós estamos falando da noite, em que aquelas palavras se cumpriram. Aquelas palavras se cumpririam. Deus havia deixado claro, eu castigarei Abel em Babilônia, dentro da casa dele. Deus Bel. O Deus Bel. Tem algumas descobertas arqueológicas que são interessantes. Do ponto de vista evolucionista, o homem surgiu na África. E eles ficam tentando achar alguma forma de provar isso, através também da arqueologia. Mas o curioso é que foi feita uma descoberta, há algum tempo, de uma cidade, ali na região do Iraque. Ali na região do Iraque. E é considerada a cidade mais antiga que se tem notícia. A cidade mais antiga. E fica justamente ali na região da Babilônia, na região da Mesopotâmia. Alguns homens observaram estas elevações e perceberam que elas não são elevações comuns. Não é uma montanha natural. Não precisa entender muito de topografia para perceber que isso não são montes naturais. E então, eles primeiro pesquisaram ali a região, e também até com apoio ali do povo do deserto. Depois iniciou-se uma expedição e ali uma escavação arqueológica com patrocínio do próprio Iraque, um arqueólogo iraquiano, liderou estas escavações e descobriram ali uma cidade extremamente desenvolvida para a época, da época de Abraão. É uma cidade vizinha à cidade de Abraão. O nome dessa cidade é Eridu. É a cidade mais antiga que se tem notícia. É a cidade mais antiga que nós temos conhecimento. E ela ficava às margens também do rio Eufrates. Tem algumas coisas curiosas sobre essa cidade. Primeiro, quando nós vemos as coordenadas bíblicas de onde começou o mundo, lá em Gênesis, são citados 4 rios. 2 deles, bem mais conhecidos, o rio Eufrates e o rio Tigre. Ambos passando ali na Mesopotâmia, formando com os outros 2 rios. Um rio vai estar mais abaixo, outro mais acima, formando quase que um quadrilátero. E era ali que estava o Éden. A Bíblia diz que essas são as coordenadas do Éden, naquela região do mundo. Naquela região do mundo. E quando se descobriu esta cidade, depois ali na região, não só nela, mas em toda a região da Mesopotâmia, tem muitas coisas interessantes que a arqueologia nos trouxe ao conhecimento. Nós vemos aqui
aquilo que é chamado de estratos na arqueologia. As cidades elas iam crescendo e elas iam se remontando sobre si mesmas. Então, quando a arqueologia vai escavando, ela vai tirando as camadas. E as camadas mais antigas, evidentemente, são aquelas mais profundas. E tem uma coisa curiosa, quando eles chegaram na última camada, a camada 16, são 16 camadas, eles descobriram aqui um altar, cuja foto está aqui, um altar. Com restos queimados de animal. Que animal? Cordeiro. Cordeiro. E tem mais uma coisa interessante. Uma coisa interessante. A palavra para altar, na língua deles, tem a mesma raiz da palavra cordeiro. Mesma raiz da palavra cordeiro. Quando se estudou a cultura deles, a mitologia deles, algumas coisas se tornaram muito interessantes. Eles diziam assim: nós somos filhos de Adamo. Somos sobreviventes do Dilmun, dilúvio. E quando eles começam a contar a história, parece que você está lendo o livro de Gênesis. Parece que você está contando a história do livro na perspectiva de Gênesis. Claro que depois tem alguns elementos mitológicos ali, mas assim, os elementos assim, principais são muito semelhantes ou coincidentes com o livro de Gênesis. Agora, o triste da história. Triste da história. Eles contam de seres alados, que nós chamamos de anjos. E eles dizem que houve uma guerra e que 1/3 deles se rebelou. Inicialmente eles contam assim. Mas depois, numa outra versão da história, eles dizem que, na verdade, o líder deles foi injustiçado. E quando eles contam a história, eles não contam como sendo alguém que tenta se colocar como Deus. Não, é uma batalha entre 2 deuses. E eles acreditam nesse outro como um Deus também. Eles acreditam como um Deus também. O relato da criação deles é surpreendente também. A gente pensa que aqueles povos mais antigos eram tudo ignorantes. Quantas vezes eu já pensei assim, que coisa boba, né? O ser humano ficar inventando deuses, né? Com aquele monte de deuses que eles inventavam. Eu vou falar para você. Pode ser que depois de muito se corromper, o ser humano começou a inventar deuses, mas no começo não foi o ser humano que inventou deuses, não. Alguém se apresentou como Deus. Você está me entendendo? Alguém ou alguéms. Estou cometendo um erro de português, mas é proposital. Se apresentaram como deuses. Olhem a ideia que eles têm, que eles tinham da criação. O ser humano sendo feito aqui, do barro com a água. E na criação está presente um que é eterno, porque ele é representado olhando para frente e para trás. É uma representação da eternidade. Tem um outro aqui que é ligado à água. A Bíblia diz, né, que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E tem um aqui que está colocando a mão na massa, fazendo o ser humano um boneco do barro. Uma representação da criação, inclusive com a presença de seres alados. Será que eles eram realmente ignorantes? Aquelas pessoas dos tempos bíblicos, do tempo de Abraão? Gente, eles estavam muito mais perto do original que a gente. Eles estavam mais perto daqueles eventos originais, do início do mundo, da criação. Notem, 2 seres alados guardando o quê? Uma representação daquilo que a gente chamaria de árvore da vida. E uma coisa curiosa é que, quando a gente pensa em anjo, a gente sempre pensa em anjo na aparência humana, mas o Apocalipse fala, né, de seres, né, seres celestiais, né,
Por exemplo, os 4 seres viventes do Apocalipse. Um parece uma águia, o outro parece um boi, o outro parece um leão e um outro parece com um ser humano. E quando você começa a ver as representações que eles fazem de seres alados. Agora, esta cena aqui é extremamente interessante e importante. Ela aqui foi uma cópia, aqui está um desenho, não é, que foi transcrito, que foi feito a partir de um dos tabletes de barro que foram encontrados, para ficar mais fácil de visualizar. Aqui você tem um ser poderoso num trono. E do trono dele flui o quê? Rios de água. A Bíblia diz que do trono de Deus flui o quê? A água da vida. O rio da vida nasce no trono de Deus. Aí nós vemos um casal sendo levado diante dele. E inclusive, tá? Pega na mão, sendo levado. E aqui atrás tem a representação do quê? A Bíblia diz que Satanás é o dragão, a antiga serpente. Apocalipse 12. Verso 8. Notem uma coisa. O que é um dragão? Quando a gente pensa no dragão, ele tem aspecto de réptil. Mas ele tem asas e ele é quadrúpede. Não é? Quando a gente vê lá no Gênesis que a serpente recebeu, por maldição de Deus, ali, por causa do pecado, e a serpente ali, ela passou a representar o próprio Satanás, porque Satanás usou a serpente, e naquela maldição, ela passa a rastejar. Eu já vi muitas ilustrações ali da queda no Éden, com a serpente enrolada numa árvore. A serpente era assim? Não. Quando ela tenta Adão e Eva, ela não era assim. Passa a ser assim após tentar Adão e Eva. Porque a maldição que ela recebeu é, agora você vai rastejar. E a partir de agora você vai comer pó. Então, antes ela não era assim. Segundo ponto. É meio estranho o que eu vou sugerir agora, mas apenas um exercício de reflexão. Se você estivesse no lugar do inimigo, tentando ali seduzir o primeiro casal, você escolheria que tipo de animal? Um animal feio ou mais bonito? Um animal feio ou um inteligente? Note o que é representado aqui. Nós temos um animal com uma língua bipartida, que é uma língua de serpente, mas ele tem um corpo quadrúpede e tem asas. Quem é o dragão? A antiga serpente. Dragão com serpente. Essas duas palavras estão ligadas. Satanás, ele é o quê? O dragão e a serpente. Ele é o dragão e a serpente, então. Essa pode ser uma representação de como era a serpente. Antes de receber a maldição de rastejar. Aqueles povos tinham noção das coisas ou não? Não para por aí. Você vai entender por que eu estou fazendo toda essa viagem arqueológica aqui. Agora vai ficar mais claro. Isso é uma representação que está nos tabletes deles. Uma representação do deus Marduk. Um dragão. Deus Marduk era representado. Uma das suas representações era o quê? O dragão. Aqui fica um pouquinho mais fácil de entender. Ele era chamado de Ninurta. Os assírios também adoravam esse deus. Ele era chamado de Marduk e ele era chamado de Bel. Quem era o deus Bel? O diabo. O próprio Satanás. Ele se fez representar por Deus. Por isso que eu disse para vocês que, a princípio, o ser humano não simplesmente criou deuses. Alguém se apresentou como Deus. E aí, se você retroceder, então, nos tempos dos cananitas, o deus Baal. Tinha Baal e os Baalins.
Você encontra vários tipos de representações de seres humanos adorando seres alados, gente, na arqueologia. Tem aos montes. O que penso? Agora, eu quero deixar claro que é uma suposição minha. Satanás não é o único que tem o desejo de adoração, seus anjos também. Mas eles têm uma hierarquia. Satanás é o maior, é o maioral dentre os anjos caídos, certo? Mas eles também têm os seus deuses setoriais. E os seus deuses, entre aspas, seus deuses menores, que eram deuses territoriais. Por isso que você, na cultura pagã, você não tinha um deus só, você tinha um deus maior e você tinha os outros deuses. Eu creio que depois de o ser humano estar tão corrompido, aí a gente vê, quando chega, por exemplo, na época dos gregos, eles humanizaram os deuses, e aí surgiram uma série de coisas, mas a princípio, quando a gente vai retrocedendo na história, a gente vê que não era simplesmente uma invenção, uma coisa assim, não. Esses deuses eram seres espirituais adorados e representados naquelas religiões. Compreenderam? Por isso que, naquela noite, nós vemos Deus cumprindo uma promessa. E a batalha de Deus com Babilônia é porque o Deus Bel é o Deus de Babilônia. Satanás. Satanás é o Deus de Babilônia. E Deus disse, eu castigarei Abel. Eu vou castigar o Deus dele. Ele não vai poder fazer nada para livrar Babilônia. E Deus cumpriu a sua palavra. Agora, fica mais fácil a gente voltar para a história e agora encerrarmos o aspecto histórico mesmo, conforme o livro de Daniel nos relata. Estavam lá, todos eles, celebrando, adorando os seus deuses, pelo livramento que eles esperavam ter dos seus deuses, e repentinamente, diz a Bíblia, na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem. E escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Eu destaquei algumas palavras. Na mesma hora. Na mesma hora que eles estavam ali adorando seus deuses e ao mesmo tempo, notem, eles haviam pedido para trazer os vasos da casa do Deus de Israel, que eles estavam desafiando. Naquela noite estava sendo feito uma adoração aos deuses da Babilônia e ao mesmo tempo desafiando os outros deuses. Entre eles, o principal, o Deus de Israel. O Deus de Israel. E ali diz que a mão começou a escrever defronte do castiçal. Eu supunha inicialmente, quando li esse texto, que assim, perto de algum candelabro, alguma coisa assim, lá do palácio, né? Mas, depois, ao ler alguns estudiosos, eu concordei com eles. Por que Daniel mencionaria um castiçal se fosse qualquer castiçal? Ora, ele não havia dito que o rei mandou trazer os objetos que eram relevantes na adoração ali de Israel? Que castiçal provavelmente era aquele? O candelabro que havia sido trazido do templo, que representava para o povo de Israel a presença de Deus. E não é qualquer castiçal que Deus escolhe. Justamente naquele castiçal, é possível que você não tivesse notado isso ainda no texto, né, que é tão rico de detalhes. Perto daquele castiçal, uma mão começa a escrever com letras de fogo. E o castiçal, ele deveria estar continuamente aceso com o quê? Quando ele estava no templo? Com fogo. Sempre aquela luz brilhando de fogo, representando a presença de Deus. E uma mão de fogo começa a escrever ali, atrás do castiçal.
Quando o rei vê aquela cena, ele fica assustado. As palavras que foram escritas, ele não conseguiu entender. Mene, mene, tekel, parsim. Mene, mene, tekel, parsim. O que significavam essas palavras? Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam no outro. A maneira como a Bíblia descreve chega a ser interessante, até engraçada. Afrouxou o seu lombo, as suas cinturas. Eu não sei se alguma coisa escorreu ali pelas pernas, não. Mas eu não duvido, não. Os joelhos começaram a bater uns nos outros, um no outro. O rei, a Bíblia diz que seu semblante mudou, ele ficou pálido, pasmo, ele ficou turbado. E a Bíblia diz ainda que ao olhar para aquilo, ele ficou ali atônito. E quando ele recuperou o fôlego, ele gritou com força. Imagine o tamanho do grito, do berro que o rei deu ali. De desespero, de pavor, de pânico, vendo aquela cena. E ele gritou com força para que introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. O rei mandou chamar os seus sábios, seus astrólogos, seus encantadores, mandou chamar todo aquele séquito de pessoas e fez uma promessa. Quem declarar? Receberá o quê? Uma veste de púrpura, caríssima, uma grande honra, com uma cadeia. Cadeia é meio estranho a gente dizer assim, né? Mas com uma espécie de colar de ouro que representava o quê? Cargo, posição. E será o terceiro no reino, lembram? Quem era o primeiro? O rei Nabonido. Quem era o segundo? O rei Belsazar, o rei corregente. E seria então o terceiro. Ele não podia prometer o segundo lugar, não. Porque o segundo lugar era dele. Será o terceiro. Então entraram todos os sábios do rei, mas eles fracassaram. Não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Notem, já é o terceiro fracasso deles no livro. Fracassaram lá no sonho da estátua, fracassaram também no sonho individual, né, ali de Nabucodonosor, do capítulo 4, e agora fracassam aqui de novo. Não são capazes de entender o que significavam aquelas palavras em forma de sentença. Lá estavam aqueles homens, tentaram tudo, mas não conseguiram. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, ainda mais. E mudou-se nele o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Estavam todos ali, aterrorizados com aquilo. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete. Não estava lá. Não sei se não quis ir ou não foi convidada. Que rainha é essa? Provavelmente a rainha mãe. Não é a esposa do rei. A rainha mãe. Que poderia ser a mãe ou até mesmo a avó. Por quê? Pelo que ela diz. Ela entrou e com uma grande autoridade. Ninguém entrava. Mesmo numa situação como essa, naquela época ninguém entrava na presença do rei sem autorização. A gente vê lá no caso, por exemplo, numa outra história bíblica, da rainha Esther, todo o cuidado que ela teve para conseguir, arriscando a própria vida, para entrar na presença do rei. E ela entra de forma, assim, muito autoritária na presença do rei. E ela diz: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem. Ela conhecia Daniel.
E ela conhecia os fatos que ocorreram na história de Daniel. Nele há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, que pai ela está falando? O rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei o constitui o mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores. Eu já mostrei para vocês que várias gerações já tinham se passado de Nabucodonosor, e ele não era descendente de sangue mesmo de Nabucodonosor. Mas considerava-se pai como sucessor. Ele considerava-se como um sucessor. E ela diz assim, ó, nos dias de teu pai, ela lembra da história, ela conhece a história de Daniel com Nabucodonosor. E ela diz, olha, ele pode te ajudar. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, conhecimento, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Lembra que quando fala dos deuses da Babilônia, quantos eram? 6. Agora, quando fala do tipo de espírito que tinha em Daniel, note. Excelente, 1, conhecimento 2, entendimento 3, interpretação de sonhos 4. Eu pulei algum? Aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na maneira como estão algumas traduções, na verdade são 7. Nele há o quê? O Espírito do Deus verdadeiro. Você pode consultar se na sua como está. A sua como está. E diz que o rei pôs o nome nele de Beltesazar. Chame-se agora Daniel e ele dará a interpretação. Qual o nome do rei da história aqui? Belsazar. E o nome babilônico que haviam dado para Daniel? Beltesazar. É uma ironia. O nome do rei é uma aclamação ao Deus Bel. Que Deus da Babilônia, o Deus verdadeiro, iria castigar? O Deus Bel. E Daniel, então, é introduzido na presença do rei. Ele foi chamado e foi colocado na presença do rei. E o interessante é que na história, quando Daniel entra, o rei lhe pergunta: és tu aquele Daniel? Ele o chama pelo nome judaico dele. Um dos filhos dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá. Notem como a pergunta ela é ofensiva, no sentido de discriminatória. Ele está ali. Você é um daqueles cativos que meu pai trouxe lá? Lembrando, né, da sua origem. Eu tenho ouvido dizer a teu respeito. Ele ouviu, além do que a rainha havia dito. Eu tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Agora ele faz ali uma lisonja e faz o seu pedido. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Os meus sábios falharam. Agora eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço e no reino serás o terceiro governante. O rei não apenas faz o pedido, ele podia simplesmente dar uma ordem, mas ele diz assim, ele faz uma promessa, e ele faz aquela mesma oferta que ele fez para os outros, que podia ser muito tentadora para quem estivesse lá naquela época. Mas eu vou dizer para vocês, Daniel, não. Para ele, não. E Daniel responde de uma forma diferente da que a gente tem visto Daniel responder aqui no livro até agora. A gente vê que Nabucodonosor, naquelas situações mesmo de crise, Daniel, ó rei, vive para sempre, ele fazia aquela saudação e tudo. Daniel aqui não tem tempo, é dia de juízo, é dia de sentença.
Daniel não faz cumprimento. Daniel responde de uma forma assim, muito objetiva. E diz ao rei: as tuas dádivas fiquem contigo. E dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Eu vou te ajudar, eu vou resolver o enigma. Mas, não quero nada disso. Nada disso me importa. Dá para outro se você quiser. Até mesmo porque naquela noite ele não teria autoridade para dar para mais ninguém. E Daniel, então, aponta, e eu fico imaginando a curiosidade, a ansiedade que o rei estava de entender aquilo, e Daniel começa a interpretar. O rei, o Deus o Altíssimo. Como ele começa? Qual a primeira palavra que Daniel diz? Deus, o Altíssimo. Naquela que deveria ser uma reunião de adoração aos deuses da Babilônia, o nome de Deus é mencionado e exaltado como Deus Altíssimo. E Daniel começa, antes de interpretar o sonho, ele começa aqui a contar a história, que culminaria no veredito que está sendo dado. Diz assim: o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. Lembram do capítulo 2? Lembram depois do capítulo 4, quando nós estudamos? No sonho de Nabucodonosor, Deus deu para você, dizia Daniel. Deus deu o reino, Deus te deu esse poder. E aqui ele repete essa mensagem, ela tem que ficar bem marcada no livro. É Deus que estabelece reis, é Deus que tira reis. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida. E a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Daniel conta a história. Eu falei para vocês que existe uma ligação entre o capítulo 4 e 5. Vocês veem quantas ligações? Daniel conta aquela história. E ele deixa claro para Nabucodonosor, para Belsassar, o que tinha acontecido com, entre aspas, o pai dele, quando Deus executou aquele decreto por ordem dos vigias, e ele foi comer capim com os animais do campo, e Daniel menciona isso diretamente. Foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. A sua mente ficou animalesca, e a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. É uma repetição daquela lição do capítulo 4. Daniel relembra. E ele diz assim: e tu, Belsassar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Daniel era desconhecido para ele? Não. Primeira evidência. Daniel é introduzido como Beltesazar. E Belsassar chama ele de Daniel. O nome judaico, o nome de origem dele. Segunda evidência, Daniel diz assim: olha, você sabia de toda a história. Inclusive, quando termina o capítulo 4, Nabucodonosor faz um decreto e manda publicar para todo o seu reino, lembram? Daniel diz assim: você sabia da história e você não humilhou o seu coração diante de Deus. E tem mais um detalhe: você não se humilhou e você se levantou contra ele. Eu disse para vocês, eu vi construindo esse pensamento, que na verdade aquela noite, eles estavam simplesmente zombando do povo de Israel, pegando aqueles vasos. Eles estavam desafiando o Deus de Israel.
Deus disse: você se levantou contra Deus. Além de não se humilhar, você se levantou contra Ele. Aquela não era uma festa comum. Aquilo foi realmente um cenário de batalha entre os deuses da Babilônia e o Deus verdadeiro. Eles estavam ali desafiando a Deus. Pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. Ficou claro? Trazer os vasos da casa dele era uma forma de se levantar contra Deus. E tu, teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, não foi só uma festa de louvor aos deuses próprios deles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Note uma coisa, eu grifei. Aqui, a prata aparece antes do ouro. Quer dizer alguma coisa? Daniel só se confundiu na ordem? Não. No começo, quando a gente vê, falando dos deuses que eles estavam glorificando, de ouro, de prata, a mesma sequência da estátua. Aqui, a prata já suplantou o ouro. A prata representava a Medo-Pérsia. Na declaração que Daniel dá, que ele está fazendo ali, a preparação do veredito, ele já menciona, entre aspas, a Medo-Pérsia como estando no lugar de Babilônia. Lá em Jeremias nós vemos o lamento de Deus. Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a, vamos, cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O orgulho, a soberba, sempre é representado, né? A altivez, aquele desejo de se elevar. Irmãos, nós precisamos realmente aprender a ser humildes diante de Deus. A soberba foi o sentimento que dominou o inimigo de Deus. A soberba é o sentimento de Babilônia. Nós precisamos. E Babilônia, Deus disse, olha, eu tentei curá-la. E depois nós vamos ver que no Apocalipse Deus fala a mesma coisa lá no capítulo 17, várias vezes. Olha, eu tentei curá-la. Deus vai mandando as pragas e as pragas vão cair e Deus diz assim, mas ela não se arrependeu. Eu tentei. Os juízos de Deus, primeiramente, é para você se arrepender. Se você não se arrepende, seu orgulho chega até o céu, aí Deus fala, bom, agora vou ter que te derrubar. E aí vem o juízo de destruição. Juízo de condenação. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este texto. Este, pois, é o escrito que escreveu Mene, Mene, Tekel. E o farsim ou parsim, dependendo da tradução bíblica. Uma coisa que eu quero destacar, a parte de mão. Lá no começo é destacado que é mão de homem, uma mão que tem, aparentemente, o formato de uma mão humana. E aqui, Daniel diz assim, foi enviado. A palavra enviado, né, depois, no hebraico, é a palavra que dá origem ao quê? Machia, Messias. Jesus Cristo é o Senhor dos Exércitos. Jesus Cristo é aquele que executa os juízos no Velho Testamento, depois também a gente vai ver na parte escatológica da Bíblia. Quem escreve lá? Decreto. Quem escreveu aquele decreto na parede? Jesus Cristo. A mão dele escreve. E lá estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim, não é? Que significa? O próprio Daniel explica. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Estavam em aramaico. Contou. A palavra mene significa contar, e inclusive ela é repetida. Contou e recontou, dá aquela ideia assim, de contou, avaliou mesmo, olha. Contou e recontou. Sabe quando você está lá conferindo alguma contabilidade, e aí você conta, reconta, não tem mais o que contar. Tekel, pesado foste na balança, foste achado em falta. A balança, em muitos lugares do mundo, até aqui no Brasil, representa o quê? Justiça.
Você foi pesado na balança, achado em falta. E Pérez? Pérez vem do verbo dividir. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Interessante que a palavra Pérez, ela é da mesma raiz que forma a palavra persa. Tem um trocadilho aí nessa sentença. E por que dividido? Porque a Média e a Pérsia eram dois reinos que se juntaram, se coligaram, não é? E aí a Babilônia foi dividida entre eles. Inclusive, Ciro não fica ali como o governante imediato da Babilônia, né? Quem fica é Dario, não é? O rei Medo. Então mandou Belsazar, gente, que cena melancólica, que cena bucólica. Estranha, totalmente estranha, melancólica essa cena. Ele ali, você vê que a Babilônia tem uma altivez tão grande, Daniel havia recusado. A sentença é de que ele ia perder o reino naquela noite. Ele ainda vai fazer cerimônia para cumprir lá, né, a promessa de colocar aquelas coisas em Daniel e tornar ele... Né? Colocou lá, mesmo sem Daniel querer, colocou uma cadeia de ouro no pescoço, proclamaram a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Mas, irmãos, naquela noite ainda, o que estava acontecendo? Os exércitos de Ciro já estavam entrando em Babilônia. O verso seguinte diz, vejam, estranho, né? É muito repentino. Não tem mais detalhes. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Ponto. Ponto. Naquela noite, Babilônia caiu. A gente tira bastante proveito quando a gente lembra da estrutura do livro de Daniel. Lembram? Capítulo 4, juízo sobre um rei. Mas aqui foi um juízo sobre um rei para salvação. Ele se humilhou, Deus o salvou. Aqui foi um juízo sobre um rei para condenação. O tema do juízo, ele predomina tanto na parte profética quanto na parte histórica. Quanta coisa a gente aprende, né, deste cenário, juízo. Deus faz juízo. E a lição de Babilônia para nós é bastante importante, por quê? Nós vivemos na Babilônia de hoje. E se você vivesse na época, Babilônia parecia, ninguém diria que Babilônia podia realmente se tornar o que Deus disse. E Babilônia caiu repentinamente. Quando a gente olha para o mundo hoje, parece que ele está no comando de quem? Eu vou fazer uma pergunta, desculpem, é uma pergunta estranha. Quando a gente olha do mundo do jeito que Deus está, parece que Deus está no comando? Seja sincero, quando você olha o mundo do jeito como ele está, perdendo a pergunta, parece que Deus está no comando? Mas Deus está no comando. Se você vivesse na época, você teria a mesma impressão. Quando a gente olha para o mundo do jeito que está, parece que Babilônia está no controle total do mundo. Mas Deus está no comando. E Deus tem uma conta das nações. Deus tem um limite. Deus já predeterminou. Deus já tem um julgamento contra a Babilônia de hoje também. Nós vamos tirar algumas lições rápidas aqui da parte histórica que vão servir de base para você entender melhor o Apocalipse. Heródoto, grande historiador grego famoso, ele conta como os medos e persas se aproximaram de Babilônia e, na época de estiagem do rio, o rio já ficava mais baixo. Ciro, uma estratégia muito inteligente, ele desvia, ele faz ali um canal para desviar a água do rio Eufrates, diminui ainda mais a altura do leito do rio, e por onde eles entram? Por baixo da muralha. O rio passava por baixo da muralha. E eles entram em Babilônia e a tomam de surpresa. Sem luta, do jeito que a Bíblia previu. Sem enfrentamento, sem resistência armada. Inclusive, o registro histórico vai além, dizendo que por muito Ciro foi recebido como
foi recebido com festa. Como um grande conquistador, como o povo recebeu com festa. Até mesmo alguns oficiais o receberam com festa. Foi uma coisa tremenda o que realmente aconteceu. Aqui está um objeto importantíssimo, um documento importantíssimo que está lá no Museu Britânico. É chamado de Cilindro de Ciro. O próprio Ciro contando como ele conquistou a Babilônia. E quando a gente coloca as características, irmãos, cumprem todas as profecias bíblicas de Isaías e Jeremias. Impressionante como Deus nos deixou esses registros. Não é? Aqui tem outro tabletinho também, ó. Esse tabletinho fala aqui de como Babilônia se rendeu ao exército do rei Ciro, né, para se tornar parte do seu crescente império. Aqui tem algumas representações de Ciro, né, o grande. Inclusive aqui ele aparece, ó, tá vendo? Até alado, né, como semideus. Aí está, se você tiver dinheiro, fazer viagem, você ainda pode conhecer até a tumba dele, que existe até hoje, né? O grande, né? Se você puder ir lá na Pérsia. Nos palácios lá da Pérsia, né? É interessante, tem muita coisa interessante para se ver ainda, muita coisa bem preservada ainda. Aqui está, nos muros tem muito disso aqui, né? A representação do exército deles. Percebe que tem dois tipos de soldado? Medos e persas. Soldados medos e persas. Sempre é representado dois tipos de soldados, por quê? Por causa dessa coligação dos medos e persas. E aí, o livro termina, aliás, a história, o capítulo 5 termina dizendo, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Ponto. Quem é esse Dario? Tio de Ciro. Ele cuidava do lado medo, o lado mais fraco, lembra do urso que mancava? E Ciro foi o grande imperador. Dario era uma espécie de rei ali que estava ao lado dele. E ele deu Babilônia, Ciro deu Babilônia para o rei Dario. Vamos tirar algumas liçõezinhas rápidas, interessantes. Primeiro, Isaías 45. Muito antes, Isaías havia profetizado sobre Ciro, inclusive chamando Ciro pelo nome. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face, descingir os ombros dos reis para abrir diante deles as portas. Para abrir diante deles as portas. Quem abriu as portas da Babilônia facilmente assim para Ciro? Deus. Impressionante, irmãos. Deus o chamou e diz assim, o meu ungido, eu escolhi. Vou abater as nações, vou usar ele para abater as nações. E depois Ciro vai ser um personagem importante, porque ali no reinado dele começam aqueles decretos para liberação do povo de Deus, para voltarem para a sua terra. Por amor de meu servo Jacó de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Deus disse assim, você não me conhece não, mas eu te escolhi. E depois, através de Daniel, ele conhece o Deus de Israel. Digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Deus o escolheu para libertar o povo de Deus, para subjugar a Babilônia e para libertar o povo de Deus. Por isso ele representa quem? Ele representa o próprio Cristo. Sem saber. E eu fico imaginando, quando Daniel teve a oportunidade, que ele conheceu, né, Ciro, se tornou também uma pessoa importante no governo dele, eu não tenho dúvida que Daniel mostrou as profecias da Bíblia para ele, que falavam sobre ele. Tenta imaginar Ciro podendo ver ali nas profecias, naquilo que nós chamamos de Bíblia hoje, né, vendo ali nos escritos sagrados o que falava dele. Olha que coisa interessante. Escrito muito antes dele nascer. E eu queria mostrar para vocês este quadro comparando Ciro com Jesus. A Bíblia diz que Ciro viria com os reis do Oriente. Jesus, no Apocalipse, diz que ele vem com os reis do Oriente. Ele liberta o povo de Deus, assim como Jesus. É chamado de pastor e ungido.
Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele é ungido, o Messias. Ciro conquistou Babilônia e entregou para o ancião Dario reinar. Jesus conquista também e entrega o reino ao pai, o ancião de dias. Percebem as semelhanças proféticas? As semelhanças. E nós vemos algo bastante interessante, a Bíblia fala da Babilônia, né, a descrição da Babilônia lá do Apocalipse, né, a meretriz, que também é chamada de senhora, assim como os profetas chamaram a Babilônia antiga. Né? E notem, naquela noite, Babilônia estava embriagando os reis, os príncipes do mundo. E a Babilônia de Apocalipse 17 diz que ela embriaga também os reis, as pessoas do mundo, só que com o vinho da sua prostituição. Só que aqui é no sentido espiritual. Ela engana, não é? E algo bastante interessante acontece no capítulo 18. Nós vemos que um anjo clama com grande voz, caída é a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. A Babilônia antiga, quando ela caiu, é uma coisa bastante importante. Deus decretou que ela nunca mais, que ela ficaria deserta e nunca mais se levantaria. E a história comprova isso. Babilônia, depois daquela queda, ela foi perdendo cada vez mais o seu declínio. Depois se tornou uma cidade caída, alguns reis tentaram reerguê-la, reformá-la. Aí depois chegou num ponto, né, que ela começou a ser saqueada, e várias tentativas de reis, de reconstrução, de fazê-la de novo uma cidade gloriosa, uma capital, alguma coisa assim, e nunca deu certo, até o ponto que ela se tornou, como a Bíblia disse, morada de aves, de rapina, de chacais, né, de animais do deserto. E Deus fala a mesma coisa da Babilônia espiritual, a Babilônia de hoje. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Percebe que a descrição que Deus vai fazendo da Babilônia atual é muito semelhante ao que a gente leu lá dos profetas antigos sobre a Babilônia daquela época. E Deus ainda diz no verso 7, quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha e não sou viúva, não verei o pranto. A mesma coisa que o profeta Isaías falou da cidade de Babilônia na época, aparece aqui no Apocalipse. Que essa cidade de hoje, a Babilônia de hoje, diz, eu sou senhora, eu estou assentado como rainha, não sou viúva, e eu não verei o pranto. Eu sou senhora para sempre. Assim como aquela antiga. E Deus diz assim, portanto, num dia virão as suas pragas. De repente, você vai ser derrubada. E a gente sabe que uma das pragas cai realmente ali sobre Babilônia, diretamente sobre ela. E a morte, o pranto e a fome será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Se você se sente oprimido pela Babilônia, alegre-se, porque os dias dela estão contados. Os dias de Babilônia estão contados. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade não será jamais destruída. Lembram do ato profético que Seraías fez, por ordem de Jeremias? Que pegou uma pedra e lançou no Eufrates? Aqui um anjo pega uma grande pedra, parecendo aquelas pedras de moinho, e lança e diz, Babilônia será destruída. Ele lança no mar e dá o decreto. E jamais voltará. Eu vou dizer para você, quando Deus destruir Babilônia, jamais o mal se levantará de novo. Amém? Jamais. Esta é uma cena que nos garante, é um ato profético de Deus, agora realizado por um anjo. Um ato profético realizado por um anjo, para garantir a mim e a você aquilo que Deus fala. Comparando agora rapidamente as duas. Babilônia literal. A Bíblia diz em Jeremias que ela
habita sobre muitas águas, que dava a ideia de proteção e de que ela teria... Ou águas também representam povos, né? Nações têm esse duplo significado. A besta aqui, ou a Babilônia de Apocalipse 17, sentada sobre muitas águas também. Ela tem um copo de ouro na mão, diz Jeremias. Apocalipse 17:4, um cálice de ouro. Eu serei senhora para sempre, estou sentada como rainha. Deus diz assim, lá em Jeremias, sai dela, sai do meio dela, ó povo meu. Apocalipse 18:4, último chamado divino. Retirai-vos dela, povo meu. Como uma pedra será fundada a Babilônia, diz Jeremias. Em Apocalipse, como uma grande pedra, também será arrojada a Babilônia escatológica. Jeremias falou, os céus e a terra jubilarão. E o Apocalipse 18:20, exultarão os céus santos e apóstolos. Percebem as semelhanças? Eu fiz aqui um quadro resumido. Existem estudos assim bastante detalhados, bastante extensos, com muitos pontos em comum. E, inclusive, por exemplo, né, assim como Ciro, ele desviou o curso, ele baixou o nível do Eufrates, lá no Apocalipse diz assim, que Deus vai secar o Eufrates dessa Babilônia também. São muitos detalhes, por isso que vale a pena você até aprofundar esse estudo depois. Por quê? O estudo da Babilônia histórica vai te dar base para entender o estudo da Babilônia profética. Repentinamente caiu Babilônia, diz Jeremias 51:8. Apocalipse 14:8, caiu a grande Babilônia. E tanto Isaías como Jeremias diz que os reis do norte e do oriente viriam, né, no caso aqui representando, né, Dario e Ciro e os coligados, e aqui no Apocalipse diz que Jesus vem com os reis do Oriente. Libertado, o remanescente volta para Jerusalém e adora no Monte Sião. Aqui o Salmo profético, inclusive, declara isso. Em Apocalipse 14:1, libertado, o remanescente vai a Jerusalém celestial. 144 mil no Monte Sião. Tudo o que aconteceu no passado vai acontecer numa escala escatológica com a Babilônia atual e com o povo de Deus atual. Aqui está um cenário para você guardar na sua mente e meditar. Assim ficou Babilônia. É isso que está lá. Quando Deus deu o decreto, Deus falou, nunca mais você vai se levantar. E é assim que ela está até hoje. Até mesmo Saddam Hussein tentou reconstruir palácios. Ele tentou, um dos palácios dele que ele começou a construir era ali porque ele queria ser um outro Nabucodonosor. Sabiam disso? Deus falou, não, nunca mais. Nunca mais. E Deus nos assegurou, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela. Amém? Deus já julgou. Babilônia, ela te leva a pecar, Babilônia, ela te oprime, Babilônia, Deus já julgou a causa dela. Alegre-se. Alegre-se. É só a gente esperar, porque isso já está garantido. Naum 1, verso 9, um profeta pequenininho da Bíblia. Não o profeta, né? É uma forma de falar. Não, um livro profético bem pequeno da Bíblia. Diz assim, ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Por que Deus está demorando tanto para lidar com o problema do mal? Aos nossos olhos humanos. Para fazê-lo de forma definitiva, para não ficar dúvida. A angústia não se levantará duas vezes. Ou seja, quando Deus exterminar o pecado, nunca mais na história do universo, ele vai se levantar de novo. Amém? Nunca mais. Eu quero dizer a você que participou desse estudo, Deus nos assegurou a vitória. Nós deveríamos dar um brado de vitória. Nós devíamos celebrar. Eu sei que vocês estão cansados. Eu também estaria se estivesse ouvindo todo esse tempo aqui. Mas, irmãos, que estudo maravilhoso para nós
alicerçarmos a nossa fé em Deus. Por que que Deus fez aquelas coisas no passado? E por que que Deus usa a mesma linguagem para falar da Babilônia de hoje? É para criar fé em você. Para que você pense assim, se nada daquilo falhou, nada daquilo que Deus prometeu hoje vai falhar. Nada. Deus já provou o seu poder. Deus já provou a sua justiça. Nós sabemos que uma das 3 mensagens angélicas que nós temos que pregar como igreja é o que é? Caiu Babilônia. Interessante que, na linguagem apocalíptica, o verbo já está no passado. O Apocalipse não fala assim, a Babilônia vai cair. O Apocalipse diz assim, a Babilônia caiu. Quando você olha hoje, parece que ela não caiu. E, de fato, ainda não caiu, profeticamente. Mas assim, a Bíblia diz que ela já caiu, por quê? Isso já é tão líquido e certo que Deus já fala a sentença com o verbo no passado. Porque quando Deus fala, pode não ter acontecido ainda, mas é como se já tivesse acontecido, porque é líquido e certo. É líquido e certo. Você não quer receber a condenação de Babilônia? Note o chamado de Deus. Saia dela, povo meu. Saia dela. Não sejam participantes das suas ações. Senão vocês também serão participantes do quê? Da sua condenação. Saia dela, povo meu. Nós temos pessoas aqui que estão estudando a Bíblia. Nós temos, amanhã nós assistiremos aqui um lindo batismo. Eu vou dizer para você, nós temos outras pessoas aqui estudando a Bíblia, Sabrina, outros. Eu vou dizer para vocês, esse momento é extremamente importante quando a gente sela o nosso compromisso com Deus. Quando está saindo de Babilônia. Apocalipse 18, verso 4. Guarde essa informação. É o último convite divino da Bíblia. É o último convite divino da história. Apocalipse 18, verso 4. Depois disso, não tem outro convite. É o último. E ele ocorre um pouquinho antes da queda de Babilônia. E é, de repente, a queda de Babilônia. Quando parece que ela está no auge. E parece que realmente Babilônia está no auge hoje. Está se consolidando, digamos assim, no auge. Ainda tem algumas coisinhas para acontecer, mas assim, está indo muito rápido. Está indo muito rápido. Por esses dias, o Papa Francisco teve uma reunião importantíssima aí. O pastor Santelli divulgou no grupo da Escola Sabatina, e no grupo dos líderes da igreja. Aqueles que gostam desses estudos, a gente possa compartilhar com vocês também. Ali, notícia, não é notícia nossa, é notícia de jornal, notícia de jornalistas. Né? Ali do encontro que o Papa teve, fala, uma bobeira? Não é uma bobeira, profeticamente não. O papado ali se reunindo com as lideranças evangélicas ali agora, né, e muitas igrejas já tomaram ali, já estão se encaminhando para voltar. Os luteranos, por exemplo, os luteranos, aqueles que, digamos assim, começaram a reforma protestante, já oficializaram seu retorno a Roma. Já oficializaram seu retorno ao catolicismo. As coisas estão realmente caminhando, estamos chegando no ápice. Então, logo, logo, Babilônia vai cair. Eu vou dizer para você, se você ainda está nela, sai. E estar nela não significa estar numa religião só errada. Né? Se eu sigo a filosofia, se eu sigo os hábitos, se eu sigo os costumes de Babilônia, adoração é estilo de vida. Se eu sigo os costumes, se eu sigo a ideia, o conceito de Babilônia, eu sou de Babilônia. Eu posso até frequentar a igreja adventista, mas eu posso estar frequentando a igreja adventista e ser de Babilônia. Sai dela, povo meu. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar para terminar. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Vocês já estão naquela fase que se alguém levantar a mão, os outros brigam. Que nem sala de aula, né? Está todo mundo querendo sair para o recreio, algum levantando, levanta a mão, aí é uma briga. Não é? Mas assim, sério, nem que a gente não responda agora,
tá? Eu posso responder depois, eu posso até ficar aqui no particular, tá? Mas tem alguém que tem alguma dúvida? Tranquilo? Vamos orar então. Que Deus nos conserve na sua paz. Que a paz de Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Santo Espírito sejam conosco hoje e eternamente. É o nosso pedido e nossa oração. Amém.